Desmaiei. Não foi dramático. Não teve ninguém correndo para me segurar. Foi só escuridão. Um segundo eu estava trocando o lençol da cama do hospital, ajeitando minha sogra que não conseguia se mover sozinha, e no segundo seguinte eu estava no chão, com a enfermeira me sacudindo. A senhora precisa descansar, ela disse, com aquela voz de quem já tinha visto isso antes. Faz quantos dias que a senhora não dorme direito? 52. 52 dias desde o Natal. 52 dias desde que minha sogra, Dona Carmen, teve um AVC enquanto a gente terminava a ceia. 52 dias que eu estava praticamente morando naquele hospital em Botafogo. A enfermeira me ajudou a levantar. Minha visão ainda estava embaçada. 3 da manhã. O monitor continuava apitando. Aquele som que eu já conhecia de cor. Pressão caindo. De novo. Vou ligar para sua família, a enfermeira falou, já pegando o telefone. Não adianta, eu respondi, me sentando na cadeira de plástico azul que tinha virado minha cama. Eles estão ocupados. Ela me olhou com pena. Aquele olhar que eu já tinha visto nos médicos, nas outras enfermeiras, até nas mulheres da limpeza. Todo mundo sabia. 52 dias, e eu estava sozinha. Deixa eu voltar um pouco. Foi no dia 25 de dezembro. A gente estava na casa dela, em Copacabana, toda a família reunida. Meu marido Felipe, os 2 irmãos dele, Letícia e Eduardo, os cônjuges, as crianças. Eu tinha passado o dia inteiro cozinhando. Peru, farofa, arroz à grega. Dona Carmen estava sentada na cabeceira, sorrindo. Ela tinha 69 anos, mas parecia mais nova. Sempre ativa, sempre forte. Até que não estava mais. Ela simplesmente caiu. Da cadeira direto para o chão. O Eduardo, que é engenheiro e sempre acha que sabe tudo, começou a gritar: AVC! É AVC! A Letícia entrou em pânico, pegou as crianças e saiu da sala. E o Felipe, meu marido, ficou parado, congelado. Fui eu quem ligou para o SAMU. Fui eu quem foi com ela na ambulância. Fui eu quem ficou no hospital esperando os médicos saírem da sala de emergência às 4 da manhã do dia 26. Quando Felipe finalmente chegou, 6 horas depois, ele me abraçou e disse: Obrigado por estar aqui. Você é incrível. Eu achei que era o começo de a gente cuidar dela juntos. Eu estava errada. Nos primeiros dias, todo mundo apareceu. Felipe vinha depois do trabalho, ficava meia hora, falava com os médicos, me perguntava se eu estava bem. Letícia aparecia aos finais de semana, sempre com desculpa. As crianças estão com gripe, não posso ficar muito. Eduardo mandava mensagem: Como ela tá? Avisa qualquer coisa. Mas aí veio janeiro. Ano novo, novos projetos, todo mundo ocupado. Felipe começou a viajar mais. Ele trabalha com vendas, sempre tem alguma reunião em São Paulo, em Brasília, em Belo Horizonte. Amor, eu preciso trabalhar. Alguém tem que pagar as contas do hospital. Verdade, ele pagava, mas era só isso. Letícia parou de vir. Abriu um negócio online, alguma coisa de revenda de cosméticos, e estava sempre em live, em reunião com fornecedor, organizando estoque. Vi ela postando no Instagram Stories, almoçando em restaurante chique, viajando para Búzios com as amigas, mas não tinha tempo para visitar a própria mãe. Eduardo também sumiu. Promoção no trabalho. Beatriz, tô num projeto gigante, não posso me distrair agora, mas qualquer emergência você me liga. Emergência. Como se a mãe dele estar em coma não fosse emergência suficiente. Então sobrou eu. Eu que tecnicamente era só a nora, não a filha de sangue, não a parente de verdade. Pedi demissão do meu trabalho. Eu era gerente de um restaurante pequeno em Ipanema. Bom salário, equipe legal, até tinha chance de virar sócia. Mas como eu ia trabalhar e cuidar de Dona Carmen ao mesmo tempo? Felipe disse: Você não precisa pedir demissão. A gente contrata uma cuidadora. Mas cuidadora não segura a mão dela quando ela tem pesadelo. Cuidadora não canta as músicas que ela gostava para acalmar ela. Cuidadora não fica acordada às 3 da manhã quando ela engasga com a sonda. Então eu fiquei. Minha rotina virou assim: acordar 6 da manhã na cadeira do hospital, tomar café no carrinho da Dona Maria, ali na esquina, voltar, dar bom dia para Dona Carmen mesmo sabendo que ela não ia responder,
ajudar as enfermeiras a trocar ela, dar banho de leito, fazer massagem nas pernas dela para não atrofiar os músculos, fisioterapia, tentar fazer ela comer pela sonda sem vomitar, almoçar alguma coisa rápida, voltar, ler para ela, jornal, revista, qualquer coisa. Os médicos falavam que paciente em coma às vezes ouve. Eu queria que ela soubesse que não estava sozinha. À tarde, mais exercícios, mais cuidados, trocar de novo, ajustar os travesseiros, conversar com o médico, assinar papéis, ligar para Felipe pedindo autorização para fazer exame, porque ele era o filho, então tecnicamente ele que tinha que decidir. Mas quem estava lá? Eu. Jantar. Mais notícias para ela. Às vezes eu abria o notebook e mostrava fotos antigas. Casamento do Felipe. Aniversário das crianças. Natal de anos atrás. Olha, dona Carmen, a senhora lembra? Nada. Só o monitor apitando. Bip, bip, bip. Deitar na cadeira às 11 da noite. Dormir 3, 4 horas. Acordar com qualquer barulho. Repetir. 52 dias disso. E a família? Ah, a família. Criei um grupo no WhatsApp. Saúde da dona Carmen. Todo dia eu mandava update. Pressão estável hoje. Médico disse que ela tá reagindo bem ao antibiótico. Ninguém respondia. Visualizavam e pronto. Às vezes o Eduardo mandava um joinha. Às vezes a Letícia mandava. Felipe mandava. Obrigado, amor. Só isso. Liguei para Letícia na 3ª semana. Lê, você pode vir ficar algumas horas? Só para eu tomar um banho direito em casa, dormir na minha cama? Ai, Bia, justo hoje não dá. As crianças estão de férias, tô sozinha com eles. Mas semana que vem eu vou, prometo. Semana que vem nunca chegou. Liguei pro Eduardo. Edu, só uma tarde. Você pode vir ficar com ela enquanto eu resolvo umas coisas no banco? Bia, essa semana é infernal. Reunião atrás de reunião. Final de mês é assim. Mês que vem eu tiro uns dias. A gente se organiza melhor. Mês que vem também não chegou. E o Felipe? Meu marido? Amor, eu queria estar aí. Mas você sabe como é. Trabalho. E você tá fazendo tão bem. Você tem jeito para essas coisas. Eu ia só atrapalhar. Jeito para essas coisas? Como se cuidar de uma pessoa em coma fosse talento natural? Como se eu não tivesse morrendo de cansaço? Usei todo o meu dinheiro. Economias que eu tinha juntado para reformar a cozinha da nossa casa, para comprar um carro, pequenas coisas que eu precisava e que Felipe ia me dar depois. Gastei tudo em Uber para ir e voltar, em comida do hospital que era caríssima, em produtos que o hospital não fornecia. Não reclamei. Nenhuma vez. Porque eu amava a dona Carmen, ela foi mais mãe para mim do que minha própria mãe. Quando eu casei com Felipe, ela me abraçou e disse: "Você não é minha nora, você é minha filha." E eu acreditei. Na 40ª semana, aconteceu. Piora súbita, infecção generalizada. Os médicos disseram que era questão de dias, talvez horas. Liguei para todos. Vocês precisam vir. Agora. Felipe, tô em São Paulo, vou pegar o primeiro voo. Letícia, meu Deus, vou já. Eduardo, saindo do escritório. Ela morreu às 7 da noite do 52º dia. Eu estava segurando a mão dela, sozinha, cantando Garota de Ipanema, a música preferida dela. O monitor apitou diferente. As enfermeiras entraram correndo. Médico veio. Tentaram reanimar. Não deu. Ela se foi. Eu desabei. Chorei ali mesmo, segurando a mão dela que ainda estava quente. A enfermeira-chefe, a Jussara, que tinha me visto todos esses dias, me abraçou. Você foi uma filha maravilhosa para ela, ela disse. 15 minutos depois, meu telefone começou a tocar. Felipe. Acabei de pousar. Como ela tá? Ela morreu, eu disse. Minha voz não saiu. Silêncio. Depois, eu vou aí. Desliguei. Liguei para Letícia, liguei pro Eduardo, mesma coisa. Em 3 horas, todo mundo estava lá. 3 horas. 52 dias eles não conseguiram vir. Mas 3 horas depois dela morrer, aí todo mundo tinha tempo. O velório foi 2 dias depois. Eu ajudei a escolher o caixão, as flores, o cemitério. Felipe estava muito abalado para decidir. Letícia estava em choque.
Eduardo não conseguia raciocinar direito. Então eu fiz tudo. De novo. No dia do velório, cheguei cedo. Arrumei as flores. Coloquei as fotos dela que eu tinha selecionado. Fiz tudo ficar bonito. Aí a família chegou. Letícia entrou como um furacão, mudando tudo. Não, essas flores não. Mãe gostava de lírios, não de rosas. Mentira. Ela adorava rosas. Essas fotos tão antigas. Vou colocar umas mais recentes. Tirou as fotos que eu escolhi. Colocou outras. Eduardo começou a cumprimentar as pessoas, jogando charme, agindo como filho dedicado. Nossa, foi tão difícil. A gente fez de tudo. A gente. Como se ele tivesse estado lá. Felipe ficou na porta, recebendo pêsames. Abraçando gente. Chorando. Todo mundo dizendo: "Que filho maravilhoso! Ela teve sorte de ter você." Eu fiquei quieta. No canto. Observando, aí veio o pior momento. A igreja começou a encher. Tinha cadeiras na frente, reservadas para a família. Eu fui me sentar. Era meu lugar. 52 dias me dava esse direito. Letícia me parou. "Beatriz", ela disse, com aquele sorrisinho falso, "deixa a gente sentar na frente. Isso é assunto de família, de sangue, né? Você senta ali atrás com as visitas. Você entende, né?" Eu olhei para ela, para os olhos dela, olhos da dona Carmen, e não vi nada da minha sogra ali. Olhei para o Felipe, esperando que ele dissesse alguma coisa. Ele desviou o olhar. Olhei para o Eduardo. Ele estava no celular. "Claro", eu disse. Minha voz saiu calma. "Morta." "Eu entendo." Sentei na quinta fila, sozinha, enquanto os 3 filhos de sangue sentavam na frente, recebendo abraços, condolências, elogios por serem filhos tão dedicados. Durante a cerimônia, ouvi eles chorando, chorando alto, dramático. Eu não chorei. Já tinha chorado tudo nos 52 dias, não sobrou nada. Depois da cerimônia, no cafezinho, escutei sem querer eles conversando. "Será que mãe deixou testamento?" Letícia perguntou. "Deve ter." Eduardo respondeu. "Ela sempre foi organizada. Aquele apartamento de Ipanema vale uma fortuna. E a casa de Copacabana", Felipe adicionou, "mais a poupança. A gente divide em 3, né?" Letícia falou. "O justo. Justo. Essa palavra na boca deles." 3 dias depois, o advogado da dona Carmen ligou. "Doutor Henrique, um senhor de uns 70 anos. Beatriz, pode vir ao meu escritório amanhã às 10? Vou fazer a leitura do testamento." "Os filhos dela sabem?" "Sim." Avisei todos. Cheguei 15 minutos adiantada. Nervosa. Não sabia por quê. A família chegou junto. Felipe me cumprimentou com um beijo no rosto. Letícia fingiu que eu não existia. Eduardo me deu um oi curto. Entramos na sala do Dr. Henrique. Ele era sério, formal. Colocou os óculos, pegou um envelope grande. "Bem", ele começou. "Dona Carmen deixou um testamento bem específico. Ela o atualizou 3 semanas antes de falecer. 3 semanas. Ela ainda estava lúcida então, antes do AVC piorar. Vou ler na íntegra", ele disse, abrindo o envelope. "Eu, Carmen Oliveira dos Santos, em plena consciência e capacidade mental, declaro minha última vontade. Aos meus filhos Felipe, Letícia e Eduardo, deixo meu amor eterno. Mas nada mais. 100% dos meus bens. A casa em Copacabana, o apartamento em Ipanema, minhas economias, investimentos e pertences ficam para minha nora Beatriz Almeida Santos." O silêncio foi ensurdecedor. Letícia foi a primeira a reagir. "O quê? Isso não pode estar certo." Ela estava confusa. Dr. Henrique continuou, impassível. "Há mais. Junto com o testamento, Dona Carmen deixou este caderno." Ele colocou um caderno azul sobre a mesa. Eu reconheci. Era dela. "Neste caderno", ele continuou, "ela documentou os últimos 52 dias de vida. Cada dia, cada hora que Beatriz passou ao lado dela, cada vez que ela ligou para vocês." Ele olhou para os filhos. "Cada desculpa que vocês deram." Peguei o caderno com mão tremendo. Abri na primeira página. Dia 1 até 26 de dezembro. Acordei no hospital. Beatriz está aqui. Ela dormiu na cadeira. Felipe ligou. Disse que vem amanhã. Letícia mandou mensagem. Eduardo também.
Beatriz deu banho em mim hoje. Cantou enquanto me lavava. Achei que fosse chorar de vergonha, mas ela fez parecer normal, com dignidade. Ela é especial. Pulei algumas páginas. Dia 15. Beatriz ainda aqui, todos os dias. Li e pedi para Letícia vir. Ela disse que as crianças estão doentes. Vi o Instagram dela. Ela está em Búzios, com as amigas, sem as crianças doentes. Mentiu para a própria irmã. Para mim. Beatriz não sabe que eu sei. Ela continua cuidando de mim como se nada. Mais páginas. Dia 30. Eduardo veio hoje. Ficou 10 minutos. Pediu para Beatriz assinar uns papéis porque ele estava com pressa. Ela assinou. Ela sempre faz o que precisa ser feito. Sem reclamar. Sem reconhecimento. Meus filhos não merecem ela. Lágrimas caíram no caderno. Não eram minhas. Era do Eduardo. Ele estava chorando. Dia 45. Felipe ligou. Perguntou como eu estava. Beatriz disse a verdade. Não bem. Infecção. Os médicos estão preocupados. Ele disse. Que pena. Avisa se piorar. E desligou. Para ir para um churrasco com os amigos. Vi nas fotos que Beatriz mostrou sem querer no celular dela. Meu filho preferiu churrasco a ficar uma tarde comigo. Mas Beatriz está aqui. Dia 45, sem falhar um único dia. A última entrada. Dia 52. Estou cansada. Meu corpo está desistindo. Mas não tenho medo. Porque Beatriz está aqui. Ela está segurando minha mão, cantando. Eu não consigo falar, não consigo me mover, mas eu quero que ela saiba. Ela é a filha que eu sempre quis. Felipe, Letícia, Eduardo, eu amo vocês. Mas vocês me decepcionaram. Vocês provaram que sangue não significa nada se não vier com amor, com presença, com sacrifício. Beatriz, se você está lendo isso, quero que você saiba. Tudo é seu. Não porque você merece recompensa. Você fez por amor, mas porque eu quero que você viva. Você viveu para os outros tempo suficiente. Viva por você agora. Para meus filhos. Aprendam com isso. Família não é um título, é uma escolha. Todos os dias. E vocês escolheram errado. Fechei o caderno. Não conseguia falar. Felipe estava branco. Letícia, vermelha de raiva. Eduardo desabado na cadeira. Isso não é justo, Letícia gritou. Ela é só a nora. A gente é os filhos. Filhos. Doutor Henrique respondeu firme. O testamento é legal e válido. Não há nada que vocês possam fazer. A gente vai contestar. Eduardo disse, se levantando. Ela manipulou a mãe. Manipulou? Minha voz finalmente saiu. Fria. Manipulei cuidando dela? Manipulei abrindo mão do meu emprego, do meu dinheiro, da minha vida por 52 dias? Enquanto vocês estavam onde? Silêncio. Onde vocês estavam? Eu gritei. Pela primeira vez em 52 dias, gritei. Eu liguei. Todo santo dia. E vocês? Ocupados, sempre ocupados. Mas agora que tem dinheiro envolvido, agora vocês são a família dedicada? Felipe tentou falar. Amor, não me chama de amor. Eu o cortei. Você não tem mais esse direito. Peguei minha bolsa. Peguei o caderno. O Dr. Henrique me entregou mais documentos. Estes são os papéis da casa e do apartamento. Já estão em seu nome. Dona Carmen preparou tudo antecipadamente. Saí daquela sala. Saí e não olhei para trás. Os dias seguintes foram intensos. 178 ligações. Contei. 178 ligações em 48 horas. Felipe, a gente precisa conversar. Isso não pode acabar assim. Letícia, você vai devolver o que é nosso, sua interesseira. Eduardo mais contido. Beatriz, vamos resolver isso civilizadamente. Tenho certeza que você não quer destruir essa família. Destruir a família. Eu ri quando ouvi isso, porque não sobrou nada para destruir. 89 mensagens no WhatsApp, todas variações de você não pode fazer isso. Pense nas crianças. As crianças que não visitaram a avó uma única vez? Isso é errado. Você sabe que mãe nos amava. Ela estava confusa no final. Ignorei todas. Letícia apareceu na minha casa. Bateu na porta por 15 minutos.
Gritou através da porta. Eu sei que você tá aí. Abre essa porta. Isso não tá certo. Ela estava doente, não sabia o que estava fazendo. Chamei a polícia. Ela foi embora antes deles chegarem. Eduardo mandou um advogado, ameaça de processo, argumentando influência indevida. Doutor Henrique respondeu com a documentação médica. Dona Carmen estava lúcida quando fez o testamento. Estava ciente. Tinha testemunhas. O caso nem chegou a tribunal. Sem fundamento. E Felipe, meu marido de 12 anos? Ele me encontrou no mercado, 3 semanas depois. Bia, ele disse, segurando meu braço. Por favor, a gente é casado, a gente pode resolver isso juntos. Olhei para ele, para o homem que eu amei, que eu achei que ia passar a vida comigo. 52 dias. Felipe, eu disse, devagar. 52 dias, eu pedi ajuda, pedi presença, pedi companhia, pedi para você ser meu marido, ser filho da sua mãe. E você escolheu São Paulo. Escolheu reuniões, escolheu tudo menos estar lá. Eu estava trabalhando. Por nós. Por nós? Eu ri. Sem humor. Você estava trabalhando por você. E tá tudo bem. Mas não minta dizendo que foi por nós. Então é isso? 12 anos e você vai embora por causa de dinheiro? Não é por causa de dinheiro, eu disse. É porque nos últimos 12 anos eu nunca fui prioridade. Mas eu finalmente percebi. E sua mãe me deu a chance de recomeçar. Eu vou te processar, ele disse. Desesperado. Metade é meu. Somos casados em comunhão de bens. Não, Dr. Henrique tinha me explicado. Os bens eram da sua mãe. Foram passados diretamente para mim após o falecimento dela. Não entraram no nosso patrimônio conjugal. Você não tem direito a nada. Ele ficou em choque. Depois veio raiva. Você é uma cuidadosa. Eu terminei. Eu sou cuidadosa. Aprendi com a sua mãe. Entrei no carro e fui embora. 3 meses depois, hoje, eu tô sentada num café em Veneza. Veneza. Itália. Do outro lado do mundo. Dona Carmen sempre quis vir aqui. Ela me contou isso no dia antes do AVC. Meu sonho é ver Veneza. As gôndolas, as pontes, tudo. Então eu vim. Por ela. Por mim. Tomei algumas decisões. Vendi o apartamento de Ipanema. Preço excelente. Mercado estava aquecido. Guardei a casa de Copacabana. Para minha filha. Sim, eu tenho uma filha. Do meu primeiro casamento. Ela mora com o pai, mas a gente tem contato. Ela vai ter a casa quando fizer 18. Com o dinheiro da venda. Abri o restaurante que eu sempre quis. Pequeno. Em Leblon. Comida italiana. Em homenagem a essa viagem. Tem até o nome dela. Trattoria Carmen. Contratei um gerente excelente. Ele cuida de tudo enquanto eu viajo. E eu tô viajando. Veneza. Depois vai ser Florença, Roma, Paris. Todos os lugares que eu sempre quis ir, mas nunca tive tempo ou dinheiro. Porque Dona Carmen estava certa. Eu vivi pros outros tempo suficiente. Minha mãe, que sempre precisava de ajuda. Meu primeiro marido, que sempre precisava de suporte. Felipe, que sempre precisava que eu fosse conveniente. A família dele, que me queria invisível até ser útil. Mas agora? Agora eu vivo por mim. Não é egoísmo. É sobrevivência. As pessoas me olham diferente agora. Quando eu conto a história, e eu conto porque menti por muito tempo que estava tudo bem, elas ficam divididas. Metade diz, você merece, você fez o certo. A outra metade, mas são os filhos dela. Sangue é sangue, você devia ter dividido. E sabe o que eu respondo? Eu digo, sangue é sangue, mas presença é tudo. 52 dias, 1248 horas. Cada hora sozinha valeu mais que 12 anos de sobrenome, mais que qualquer DNA. Dona Carmen me deu uma segunda chance, e eu não vou desperdiçar. Ontem, fui numa livraria aqui em Veneza. Pequena, cheia de livros antigos. Comprei um caderno, igual ao dela. E na primeira página, escrevi: Dia 1 da minha nova vida. Estou em Veneza. Sozinha, mas não solitária. Porque eu finalmente tenho a companhia que sempre precisei. Eu mesma. E a memória da única pessoa que me viu de verdade.
Obrigada, Dona Carmen, por me ensinar que família a gente escolhe, que amor é verbo não substantivo e que viver por você não é egoísmo, é justiça. Fechei o caderno, bebi meu café, olhei para as gôndolas passando e pela primeira vez em muito, muito tempo, eu sorri. De verdade, porque eu finalmente estava livre. E essa liberdade, essa paz, nenhum dinheiro no mundo compra. Mas 52 dias de amor verdadeiro, valeu cada segundo.